E aí, como você está? Que bom que você está conosco mais uma vez na Conversa com os Lemes. Eu sou a Rebeca Lemes. Eu sou o Jonathan Lemes e hoje a gente vai falar sobre um tema importante. Vai falar sobre identidade. Hoje a gente vai meditar no livro de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 19, que diz o seguinte: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho de Deus? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse texto é muito interessante, que ele traz algumas chaves necessárias para a gente entender a nossa identidade. Primeiro, que quando a gente sabe quem verdadeiramente nós somos em Deus, nós nos tornamos pessoas felizes. Se a gente quer ser uma pessoa feliz, é importante a gente saber quem verdadeiramente nós somos. Quando Pedro ele diz para Jesus: Tu és o filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Bem-aventurado é você, porque você não teve uma revelação da carne, mas uma revelação de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: Feliz é você, Pedro, porque você reconhece a minha verdadeira identidade. Quando nós reconhecemos a identidade que nós temos em Deus, nós nos tornamos pessoas felizes. Não faz sentido? O Sim, que você acha? até mesmo Jesus, antes do seu ministério, ele teve a sua identidade confirmada por Deus, né? Então, antes de Jesus fazer qualquer milagre, antes dele começar a pregar e exercer o seu ministério, ele ouviu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, isso nos ensina de que a gente não vai começar, a gente não deve buscar fazer nada para Deus sem antes entender quem nós somos em Deus. E Pedro, ele recebe a sua identidade, né? Até então ele é chamado de Simão, e então Jesus fala: Você é Pedro, né? E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, nós vemos que Pedro, antes de começar o seu ministério também, como um dos líderes importantes da igreja, ele recebe essa palavra de Jesus sobre a identidade, sobre quem ele é no Senhor. E quando nós identificamos, cremos em Jesus, reconhecemos que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, de imediato o próprio Cristo revela a nossa identidade a nós, que é o que acontece no texto. Pedro reconhece quem Jesus é, o Filho de Deus, e depois disso o Senhor revela a própria identidade de Pedro. Então, se a gente quer conhecer verdadeiramente quem nós somos, isso será somente possível quando conhecermos a Jesus verdadeiramente. Quando buscarmos ter uma vida com Ele, onde Ele possa dizer para nós quem nós somos e aquilo que a gente também precisa mudar em nós. Porque às vezes a gente tem a imagem de que ter a nossa identidade revelada é só Jesus falar coisas lindas a respeito de nós. E Ele tem pensamentos preciosos sobre nós, né? A palavra diz lá em Salmo 139 que Deus tem pensamentos preciosos por nós e são muitos os pensamentos. Mas isso não quer dizer que ao revelar a nossa identidade, ele não vai revelar coisas que a gente precisa mudar em nós. Sim. Ele vai falar sobre coisas que a gente precisa mudar e faz parte do nosso aperfeiçoamento, e coisas que muitas vezes nós não queremos ouvir. Sim, até porque Deus ele vai confirmar em nós a identidade que Ele colocou em nós, a forma como Ele nos fez para ser, segundo uma vontade perfeita. Só que muitas vezes nós, na nossa vida e na nossa jornada, nós mudamos quem nós somos. Então nós deixamos de ser quem nós nascemos para ser. E é nisso que Deus vai começar a nos mostrar. Eu não fiz você para agir dessa maneira. Eu não fiz você para buscar esse interesse, para colocar o seu coração nesse tesouro. Então, ao conhecermos a Deus e buscar por uma identidade em Jesus, uma intimidade com Jesus, Jesus ele vai
santificar os nossos olhos e vai fazer com que a gente volte a viver e a ser quem Ele nos fez realmente para ser, livres de toda a contaminação do pecado. Então, para a gente reconhecer a nossa verdadeira identidade em Deus, é preciso tirar camada por camada do nosso eu, Sim. para que assim a gente possa encontrar a nossa verdadeira identidade em Jesus Cristo. Não adianta a gente achar que aceitando Jesus simplesmente a gente pode viver nos mesmos erros. O Senhor, ele vai lapidar a nós. E a gente precisa de um coração aberto para dizer: ok, Senhor, eu quero ser lapidada. Ok, Senhor, eu quero tirar essa camada que não tá legal, isso aqui que tá me ferindo, isso aqui que fez eu me tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa. Então, é necessário tirar essas camadas para que o Senhor revele perfeitamente quem de fato nós somos. Sim, e às vezes a gente tem também um pensamento de medo de nós deixarmos essas práticas, deixarmos essas características nossas, achando que vai ser algo triste ou pesado, vai ser um fardo. Mas na verdade, Jesus falou aí, como você citou no versículo, bem-aventurado. Então, o processo de nós conhecermos a nossa identidade em Deus, ela não gera desconforto, ela gera uma esperança. Uau, olha só quem eu sou. Nossa, eu não sabia que eu tinha esse valor. Eu não sabia que Deus olhava para mim assim. Então, a gente não pode olhar para esses processos quando Deus nos diz para renunciar a algo, quando Deus nos diz para a gente abandonar tal prática, como se fosse algo penoso para nós. Não, mas é uma alegria. A gente vai deixando o velho homem para trás, a gente vai provando de uma alegria cada vez maior. E muitas vezes a gente acha que a nossa felicidade ela vai estar nas conquistas pessoais, naquilo que a gente pode conquistar. E a gente acha que quando a gente vai conhecer verdadeiramente quem nós somos em Deus, a gente vai perder todas essas conquistas e a gente não vai mais ser tão feliz. Mas a palavra diz que o conhecer de fato a Jesus, a nossa verdadeira identidade, vai fazer com que a gente se torne verdadeiramente feliz. Então a gente precisa mudar a nossa ótica sobre felicidade. A verdadeira felicidade consiste em saber quem você é para Deus, quem você é em Deus, reconhecer os pensamentos preciosos que Ele tem sobre você. Então, você quer saber quem você é de fato? Conheça Jesus em sua plenitude, porque é a partir daí que o Senhor vai tirando as camadas necessárias do seu eu, para que você possa conhecer verdadeiramente quem você é nele. Abraça essa jornada de intimidade com Jesus e tenha paciência. Vai levar um tempo, porque é o processo e a jornada da nossa vida com Deus. Então não tenha pressa, desfrute de cada passo, de conhecer quem Deus é e assim conhecer a pessoa que Ele criou você para ser. Amém. Vamos orar? Senhor, nós oramos para que o Senhor venha revelar a nós a nossa verdadeira identidade e permitimos que o Senhor nos toque para que sejamos purificados, ó Deus, cada dia mais. Assim como Pedro reconheceu quem tu és, nós queremos reconhecer quem tu és verdadeiramente. Porque sabendo quem o Senhor é, nós teremos a nossa identidade revelada e esse é o anseio do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui e nos vemos na semana que vem. Tchau, Deus te abençoe. Tchau, tchau.